Bom, chegamos aqui ao fim dos oradores, foram quase 40 oradores, 9 páginas de anotação nossa aqui, audiência gravada. Passamos a fala dos vereadores, em seguida a resposta dos secretários. Vereadores que desejam fazer uso da palavra, vereador Paulo Eduardo, certamente. Vereador Paulo Velasco, deseja fazer uso da palavra. Vereadora Talíria. Algum outro vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Paulo Eduardo, 3 minutos para Vossa Excelência, por favor. Vereador Vossa Excelência. Oi. 6 minutos, vereadores? Eu falei na expectativa de convencer Vossa Excelência, não colou, mas tudo bem. 6 minutos, então, para Vossa Excelência. O Bruno tem um gosto especial em ficar me provocando. Para lá por causa da câmera. Vir aonde? Aqui? Não, ali, perto da senhora. Aqui? Tá. Não, guarda para mim, guarda para mim. Obrigado, Rogério. Bom, eu gostaria de pegar uma das últimas intervenções. Há muita cobrança sobre o papel que os vereadores podem ter nesse processo. Eu gostaria que a população gradativamente fosse deixando de acreditar em Papai Noel, mula sem cabeça, Branca de Neve, 7 anões. A Câmara de Vereadores de Niterói tem 21 vereadores, mas são pouquíssimos aqueles que guardam sintonia com as demandas populares e faz, independentemente da presença da população, faz aquilo que a população quer. A maior parte dos vereadores vai fazer o que o prefeito mandar fazer. Sabem disso? Então, não criem expectativas em relação às possibilidades de que nós mudemos alguma coisa. Tem vereadores, sim, trabalhando junto com o governo, e é a bem da verdade e da justiça, com o Rogério, com o pessoal do meio ambiente, a Tratino, Bruno, coordenadores desse processo em nome da Câmara, e mais alguns vereadores, entre eles a bancada do PSOL, e alguns outros representantes vereadores. Nós estamos trabalhando para fazer uma série de discussões. O Bruno anota tudo que está ali, exatamente para, a partir de uma síntese, nós tentarmos fazer coisas compatíveis com o que a população quer. Mas é bom a gente entender o seguinte: já aconteceram algumas críticas no passado em relação à construção civil. E eu, apesar de ser engenheiro, não estou aqui para defender os engenheiros. Mas, a bem da verdade, não tem ninguém da engenharia civil e dos construtores de Niterói que burle a lei. Eles fazem pior do que isso. Eles encomendam a lei de acordo com os interesses deles. E são vários os exemplos disso. Vários os exemplos. Quando a Cecília pode não ser a intenção do Rogério, pode nem ser a intenção do Barandier, mas uma coisa é certa: uma série de elementos que definem e norteiam a legislação urbanística na cidade de Niterói é combinada, longe dos olhos da população, com o mercado imobiliário. Quando Conte Bittencourt substituiu o Axel na candidatura à reeleição de Rodrigo, e que o Axel era o vice-prefeito e foi impugnado por uma ação do tribunal, quando Conte assumiu o lugar de vice-prefeito, na festa de adesão, estava todo o mercado imobiliário em festa, porque Conte Bittencourt é, na cidade de Niterói, um dos principais representantes do mercado imobiliário e dos seus interesses. E ele é o vice-prefeito da cidade de Niterói. Fraudador de um processo legislativo que construiu mais do que podia construir na Estrada Frost e condenado por uma representação encaminhada por mim ao Ministério Público, condenado em primeira instância, mas tem que responder em segunda. Então, essa é a discussão que a gente tem que fazer. A construção civil desenha às escondidas, não vem para a audiência pública fazer isso. Agora, não burlam lei nenhuma. Tem uma burla recente no novo shopping na Marquês de Paraná, tem burla no Morro do Graguatá, e tem um conjunto de burlas que passam bem longe das discussões puramente de natureza técnica que os técnicos da prefeitura fazem. Aliás, corpo técnico que o urbanismo, como alguém disse, não tem na prefeitura. Niterói tem um bom quadro de procuradores,
Niterói tem um bom quadro de fiscais de tributo para arrecadar bem, IPTU, ISS e outros impostos, mas não tem um quadro profissionalizado de servidores públicos no urbanismo. Sabe por quê? Porque, em vez de servidores públicos, são empregados do governo de plantão, para fazer, através dos cargos comissionados, aquilo que o governante de plantão quer que seja feito. Então, não tenham ilusão. Não tenham ilusão. Quando uma ênfase é dada à lei de uso e ocupação do solo, é porque querem que este plano, que é genérico e tem belas diretrizes para a proteção da cidade, e seria um bom plano caso nós tivéssemos no ato das disposições transitórias um único artigo: nada de expansão na cidade ocorrerá enquanto nós não tivermos plano de mobilidade, plano de saneamento e um conjunto de outros planos que a cidade está esperando desde 1992 e nunca foi feito. O plano diretor da cidade de Niterói foi feito 2 anos após a lei orgânica. Nossa lei orgânica é de 90 e ele, sob o comando do ex-prefeito João Sampaio, arquiteto e urbanista, que fez esse plano diretor é de 92. A partir dele deveria ter sido feito o plano de mobilidade e João fez o PIT, Plano Integrado de Transporte e Trânsito, ficou no papel. Godofredo fez o PDDT, Plano Diretor de Transporte e Trânsito, ficou no papel. Jorge atualizou o PDDT de Godofredo com o Jaime Lerner e ficou no papel. Sabe por quê? Porque os empresários de ônibus é que mandam, pelos financiamentos durante as campanhas eleitorais, a eleição de prefeito e de vereador. Essa é a discussão. Então, se nós queremos, de fato, leis que norteiem a Niterói que nós queremos. Niterói que nós queremos pode prescindir da Constituição Civil? Claro que não. Niterói que nós queremos pode prescindir de supermercado? Claro que não. De shopping, apesar de desvirtuado... Vereador Paulo Eduardo, para concluir, por favor. Quanto tempo falta? Já acabou? Já fez 6 minutos. Tá. Niterói não pode prescindir dos sujeitos econômicos que, numa sociedade moderna, nós dependemos. Eu não vou plantar feijão no meu quintal para trocar via escambo com o meu companheiro que vende arroz. A vida moderna nos impõe uma organização na sociedade que tem que ser olhada. Agora, nós temos que ter agentes econômicos que sirvam a cidade e que não se sirvam dela para o seu enriquecimento em detrimento do conjunto dos interesses da população. Essa é a discussão de fundo. Essa é a discussão de fundo. Quero, para finalizar, tem uma próxima audiência, 2 de outubro, né? Bom, o Bruno vai, no final, fazer uma sinopse, que vai ser na Câmara. Quero finalmente dizer o seguinte: o plano urbanístico da região oceânica está vigindo, ele deveria ter sido atualizado pelo menos 2 vezes, para fazer um balanço do que foi ele desde 2002, quando nós aprovamos, e o que está acontecendo no dia de hoje. Ele deveria ter sido revisto, não foi revisto. Poderia estar sendo atualizado, não foi, mas de qualquer maneira está vigindo. Não pode ter construções, e aí, não sei se Rogério não é a praia dele, talvez o Renato Berandia, se estivesse aqui, pudesse ser. Que construções são essas que estão sendo feitas ao arrepio do PUR da região oceânica? Tem que botar a Defesa Civil, assim como está fazendo em algumas áreas carentes, Bruno, tem que botar a Defesa Civil para derrubar. Porque se está sendo construído alguma coisa que agride o PUR da região oceânica, e aí é uma resposta que provavelmente o Rogério não vai ter aqui. 8 minutos, Paulo. Tá? Vai ter que derrubar. O que está sendo feito fora do que está previsto no PUR da região oceânica? Eu queria dizer, então, pessoal, que esse processo, no que diz respeito ao esforço do Poder Legislativo sob a coordenação de Atratino e de Bruno, para que nós ouçamos a população. Entretanto, o eco do que está sendo dito e do que está sendo sintetizado não vai depender única e exclusivamente da vontade de quem está coordenando esse processo. Não vai depender de Bruno, não vai depender de Atratino. Nós temos uma maioria de vereadores que votam de acordo com as ordens que o governo faz. O líder do governo, que é, sob o ponto de vista pessoal, meu chapa, meu camarada, brincamos muito, convivemos muito, Milton Carlos Lopes Cal, não assistiu nenhuma audiência pública sobre o plano. Como ele vai orientar os vereadores da base do governo para votar ou não? Ele vai perguntar, Rodrigo, o que é para votar? É sim ou não aquela ou aquela outra emenda? E é isso que vai acontecer, e não dá para ser diferente. Ou a gente se mobiliza, enche
pelo menos como indicador importante político, enche a última audiência no dia 2 de outubro, Bruno, na Câmara, ou nós vamos dançar. Conte Bittencourt, na discussão das leis do plano urbanístico da região da Orla da Bahia e da região oceânica, cercou com a polícia militar a Câmara de Vereadores para que o povo não entrasse lá e votasse contra e vaiasse os vereadores que estavam agredindo a cidade com os 2 planos urbanísticos que, em 2002, estou falando de 15 anos atrás, geraram a Niterói que nós temos no dia de hoje. Se nós queremos cuidar da Niterói para os nossos filhos e netos, lotemos a Câmara Municipal de Niterói e tenhamos um plano diretor que contenha e desenhe uma Niterói que privilegie a vida e não privilegie os negócios. Obrigado, vereador Paulo Eduardo. Vereadora Talíria, por favor, com a palavra. 10 minutos. É aqui? Boa noite. Vou tentar ser mais breve que meu líder de bancada. Mas acho que esse é, de fato, um espaço para a gente pensar que cidade a gente tem e que cidade a gente quer. O plano diretor é um momento de a gente repensar o ordenamento urbano e repensar se a gente quer uma cidade que continue privilegiando interesse dos grandes lojistas, que eu estou falando, que continue privilegiando interesses aliados à lógica da especulação imobiliária, o quanto Niterói verticalizou no último período. É assustador. Que continue atrelada a essa lógica dos grandes empresários de ônibus. Acho, inclusive, que a gente não ter hoje um plano de mobilidade que pense de forma integral a mobilidade não pontual, como é a Transoceânica, que daí um grande problema que a gente vê diagnosticado aqui, tem a ver com não querer romper com os interesses dos grandes empresários de ônibus. Tem que se resolver isso. E aí, a cidade que a gente tem é uma cidade que, se, por um lado, tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo, tem um dos maiores orçamentos do Brasil, é uma cidade que esconde, por trás dessas estatísticas, uma série de desigualdades. Tem Cambuinhas, mas tem também Baldeador. A gente tem, por exemplo, na própria região oceânica, uma profunda desigualdade dentro dessa região. E aí, assim, partindo desse pressuposto, a gente tem que pensar o que a gente quer. O que a gente quer que esse plano, pelo menos, reflita. E acho que, por um lado, fala-se de sustentabilidade. Sim, queremos uma cidade sustentável. Queremos uma cidade que reduza desigualdade social. É fundamental isso. Uma cidade que, por exemplo, tem 20% de pessoas morando em assentamento precário, tem que mapear a área vazia da área central da cidade, tem que mapear prédios públicos para pensar em habitação social. Mas, pensando a cidade que temos e a cidade que queremos aqui na região oceânica, acho que tem alguns elementos que eu queria trazer aqui para seguir dialogando que a gente tem que enfrentar. Apesar de concordar, e acho que isso é uma diretriz para nós, é impossível a gente conseguir alguma vitória sem mobilização popular. Acho que as vitórias que a gente tem conseguido, inclusive na negociação prévia e nesse processo de audiências públicas com o Executivo, é povo que se organiza. Então, sem dúvida, não está aqui, né, Paula, a maior parte dos vereadores, a única possibilidade de a gente vencer, um pouquinho que seja lá na Câmara, é com o povo ocupando aquele espaço para a gente enfrentar interesses que são poderosos. E aqui, na região, acho que tem algumas coisas que enfrentam, são contraditórias um pouco com a cidade que a gente deseja. Se a gente quer uma cidade sustentável, não dá para a área ali do Morro da Viração, ao redor ali do túnel, ser retirada da Parnite. Não dá, porque isso é contraditório com interesses de uma cidade sustentável. Não dá para a gente ter, por conta de um suposto imbróglio jurídico, não ter demarcada a área da Lagoa de Itaipu por inteiro como área de preservação permanente. Porque, embora tenha imbróglio jurídico, é o município que tem que delimitar o que ele quer para aquela área. Não tem problema isso estar presente no plano diretor. Não dá para a gente, por um lado, ter 20% de pessoas vivendo em assentamentos precários na cidade, mas ainda ter, e a gente tem dia 27, um compromisso da demarcação das EIs, ainda ter, pelo que a gente está analisando, a Lagoa de Piratininga, onde tem uma ocupação consolidada, não está delimitada
por inteiro a região ocupada como zona de especial interesse social. Então, são questões muito importantes que competem essa região, e acho que não dá para falar de região oceânica sem falar do processo que é para caminhar para terminar a transoceânica. Que, embora não seja parte direta do plano diretor, mas o plano diretor prevê um plano de mobilidade. Um plano de mobilidade para que esse plano diretor seja aplicável. E a transoceânica, na nossa avaliação, está completamente na contramão do que a gente deseja para pensar a mobilidade para a cidade. Primeiro porque 7 adicionais ao contrato, uma obra que tinha um valor X de 300 milhões e passa lá dos 400 milhões. Isso tem algum problema. Segundo porque uma obra desse porte ser consolidada antes da implementação, Paulo trouxe aqui, de um plano de mobilidade que, inclusive, já existe e está sendo aperfeiçoado. Como gasta-se tanto dinheiro, o túnel está um tempão atrás, mas a transoceânica é uma obra que mexe com a cidade inteira e ela vem antes do plano de mobilidade. E há uma preocupação que eu acho que eu vejo nas falas aqui, que é de mudar a característica desta região. As pessoas que vivem nessa região não querem que a região oceânica vire uma nova Barra da Tijuca. Não querem. E o que me parece é que a transoceânica, ao invés de levar infraestrutura, que é a justificativa dela, para uma área que gente começou a morar, é ao contrário. Constrói-se uma suposta infraestrutura para verticalizar e mudar a região. Acho que a gente tem que conversar sobre isso. Tem diferença de perspectiva, mas é um pouco o que a gente tem avaliado. Para concluir, que eu acho que o meu tempo está terminando, essa é uma preocupação no bojo da região oceânica, de valorizar. A região oceânica é uma área que tem várias terras vazias, e a transoceânica pode valorizar, pela estimativa, em 30% esses terrenos, o que é uma possibilidade de verticalização que nos preocupa, que a gente vai ver concretizar ou não na lei de uso e ocupação do solo, mas que tem que ser discutida nesse momento. Acho que precisamos pensar, a gente tinha conversado, para concluir, numa nova categoria de zonas especiais, que era a categoria para pensar em equipamentos públicos. Por exemplo, Fagundes Varela, ZEIs que contemplem equipamentos públicos. Quais são as demandas de equipamentos públicos nas diferentes regiões da cidade? Tem uma série de áreas vazias que a gente pode pensar em demarcar com essa nova categoria que tem a proposta de criar para ser equipamento público de diferentes áreas, saúde, educação, assistência, que é uma demanda da região. Olha, por fim, acho que em todas as audiências a gente vê um rechaço a uma lógica de cidade mercadológica, a uma lógica de cidade que cresce sem planejamento. Acho que temos que incluir do plano diretor que nada vai adensar, nem verticalizar, sem a consolidação do plano de saneamento, do plano de mobilidade e de outros planos que fazem do plano diretor aplicável. A cidade tem que ser para as pessoas e respeitar o que cada pessoa que vive em cada região quer como característica da região em que ela vive. E, sem dúvida, a região oceânica não é um lugar para se verticalizar e para romper com a característica que fez com que as pessoas dessa região viessem aqui morar. Então, boa noite, desculpa passar aí do tempo. Muito obrigado, vereadora Thalira. Eu, antes de passar aqui ao Rogério e ao Gabriel, quero também tecer algumas considerações. Peço ao vereador Paulo Eduardo para marcar o meu tempo de 6 minutos, para que não extrapole também o tempo colocado para os vereadores. Bom, pessoal, agradecer muito a presença de todos vocês. Evidentemente que, no final, as audiências tendem ao esvaziamento. Amanhã é dia de trabalho, todos acordam cedo, todos têm os seus próprios afazeres, mas foi, sob a nossa ótica, uma audiência proveitosa, no sentido de ouvir a todos vocês e aqui poder receber algumas críticas e sugestões que serão, e podem ter certeza, serão levadas em considerações pelas duas comissões que têm organizado esse debate. A que presido, a de meio ambiente, também a de urbanismo, do vereador Atratino. Eu compreendo muitas das críticas colocadas pela população nas quase 40 falas que tivemos, porque, por mais que alguns assuntos não sejam diretamente ligados ao plano diretor, a população da região oceânica, em especial, está engasgada
com uma incapacidade crônica que a Prefeitura tem demonstrado de dialogar com ela sobre problemas constantes da região. E nós temos como principal evidência disso a obra da Transoceânica. E aqui o Rogério, o Gabriel têm dado enorme colaboração na discussão do plano diretor, eu quero falar dela mais à frente, como técnicos da Prefeitura, têm contribuído muito nas reuniões de grupo de trabalho que nós temos participado, mas do ponto de vista de planejamento, a Prefeitura de Niterói errou em 2013 ao iniciar uma obra criando o corredor BHS do Engenho do Mato até Charitas, sem discutir isso com a população da região, sem discutir o interesse do morador da região, sem discutir com o comerciante da região, sem discutir o transtorno da obra e sem discutir a consequência após a obra. Porque o que a população de Niterói mais se pergunta hoje na região oceânica é como essa obra vai funcionar. As pessoas hoje não sabem disso. Como os ônibus, como a malha viária da região oceânica vai se incorporar a esse corredor. Isso não há esse tipo de discussão com a população de Niterói. E aí vem outra crítica que é muito comum nas falas de várias pessoas aqui, que é com relação ao transporte público na cidade. Eu tive a oportunidade de presidir a CPI dos ônibus em 2013. Fizemos um grande trabalho, encaminhamos a Prefeitura, que ignorou solenemente. Nós temos, sim, um monopólio de 2 empresas na região oceânica que faz mal à região. Agora alguém falou, os ônibus da 1001 não podem pegar passageiro aqui, porque incomoda a Pendotiba e a reserva de mercado, que a Pendotiba, no nosso capitalismo de compadrio, com anos de apadrinhamento dos executivos niteroenses, passou a ter na região oceânica. Então eu compreendo muitas das insatisfações de vocês, muitas das revoltas de vocês, e acho que a maioria delas está certa. Aliás, eu, como vereador de oposição à atual gestão da Prefeitura de Niterói, terminei de produzir hoje uma representação ao Ministério Público Federal com relação à obra da Transoceânica, por entendo que administrativamente a licitação da obra, o custo da obra, são absolutamente danosos aos princípios da administração pública e tiveram como objetivo primordial não o bem-estar de mobilidade da população da região oceânica, mas atender à poupuda doação que o senhor Ricardo Pessoa fez à campanha do prefeito Rodrigo Neves em 2012, que foi muito importante para a sua eleição, o senhor Ricardo Pessoa, ex-presidiário. Então, terminei hoje, estou protocolando ainda essa semana no Ministério Público Federal essa representação. Agora, compreendido a insatisfação de muitos aqui, puxando o debate para o plano diretor, nós temos tentado, a cada audiência, levar em consideração todas as falas colocadas, e temos avançado. E agradeço de público o Rogério, que é um competente técnico da Secretaria de Urbanismo. Muita gente fala, mas não tem servidor público concursado. Realmente não tem, um erro de sucessivos governos, mas o subsecretário Rogério e a Secretaria de Urbanismo como um todo tem ajudado muito a gente na aceitação dessas sugestões também, Secretaria de Meio Ambiente, o Gabriel, a Amanda. E eu quero aqui falar sobre algumas. Com relação ao Engenho do Mato, Vale Feliz e Bairro Peixoto, Paulo aqui, não sei se o Paulo está ainda aqui, nós recebemos ofício. Nós já avançamos na última reunião com o urbanismo com relação, Daniel está ali, a colocação dessa área como APAU, e estamos discutindo também a questão da mudança de macroárea, estamos tentando avançar, mas já avançamos na APAU. Com relação à Fazendinha, eu acho que não foi colocado aqui com essas palavras, mas de acordo com tanto a fala da Larissa, quanto também a fala da Ilza, eu acho que nasce uma possível proposta de colocação também de uma APAU na Fazendinha. Acho que a gente pode estudar isso depois, Rogério, devido às características da Fazendinha. Uma fala aqui sobre a praça ali na Curso Torres, em Piratininga, acho que é onde era o posto BR, é ali mesmo, né? Vamos tentar ver que instrumento, Gabriel, você que também conhece bem, a gente pode usar para manter aquela área como uma área pública, para manter isso no plano diretor. Achei interessante.
Enfim, estou concluindo aqui 6 minutos já. Nós estamos avançando. Nós estamos avançando na aceitação das propostas colocadas pela população. Tem coisas que não são diretamente ligadas ao plano diretor. Cito, por exemplo, a questão da Avenida Central, né? Mão única da Avenida Central. Isso não é uma questão que o plano diretor vai definir, mas o fato de vocês virem aqui, de vocês colocarem as suas vozes nessa audiência, pelo menos da minha parte, ganharam um aliado. Sou contra a mão única na Avenida Central e vamos defender isso junto ao urbanismo, porque vocês ali na área de vocês têm que ser valorizados. Por fim, antes de passar aqui a palavra, já pedindo desculpa por ter me alongado um pouco, a próxima audiência é dia 2, segunda-feira que vem na Câmara, 18 horas. Depois de 11 audiências regionais, nós voltamos à Câmara. Nessa audiência da Câmara, eu e o Atratimos vamos fazer uma apresentação do consolidado de ideias, e aí nós temos conversado com o meio ambiente, acho que a gente tem até dia 27, né, Rogério? A gente se colocou aí um prazo, e as coisas estão avançando. As coisas estão avançando. Então, eu peço que vocês compareçam na Câmara e continuem cobrando os seus vereadores. Porque o Paulo colocou aqui uma coisa, e eu quero, ao final, uma última reflexão. E não estou aqui me eximindo de críticas, porque acho que o poder público está aí, tem que colocar a cara na reta, seja poder legislativo, executivo, e receber crítica e elogio faz parte da vida pública. Mas, muitas vezes, os vereadores que estão aqui são alvo das insatisfações e das reclamações, porque eles estão presentes. Agora, nós temos 21 vereadores na Câmara. Participam desse processo de audiência, de discussão, 6, 7. Onde estão os outros 14? Os outros 13 vereadores? A pressão de vocês tem que ser um pouco no sentido de cobrar os vereadores que não estão aqui. Porque... Não, dá. A gente fez audiência pública com muita gente lá na Câmara, dá. Vamos ficar até o final, vamos ouvir todo mundo e vamos contar também com a pressão de vocês em cima dos vereadores para que o texto aprovado seja aquele que vá ao encontro, ao interesse, à colocação, à ideia, à crítica, à proposta colocada por todos vocês. Agradeço a presença de todos e passo a palavra ao subsecretário Rogério, em seguida ao subsecretário Gabriel, pelo tempo, Rogério, que entender necessário para a resposta das demandas.